E partimos agora para a análise com a ajuda do politólogo Bruno Costa, que se junta em direto por videochamada. Professor, boa noite e bem-vindo. Neste momento, os trabalhos na Assembleia da República estão suspensos. O que é que podemos esperar nos próximos minutos? Boa noite. Todo este cenário é um cenário muito estranho, muito atípico e de facto vem, de certo modo, concluir uma tarde que eu diria deprimente do ponto de vista daquilo que se espera de um debate parlamentar. Eu vou mais longe. Parece-me que se a maioria dos portugueses tivesse acesso ou a acompanhar este debate, a estratégia adotada por diversos partidos, a retórica utilizada, obviamente que os resultados eleitorais seriam ainda mais distintos e mais antissistémicos do que aqueles que nós temos assistido, não só nas eleições passadas, mas também do ponto de vista das sondagens e estudos eleitorais. Esta jogada ou esta estratégia de adiar a votação acaba por ser apenas uma estratégia associada a demonstrar que o PSD e o CDS, neste caso a AD, tentaram todas as demarches, todos os contactos possíveis para evitar o cenário de eleições antecipadas. Ou seja, é já o início da narrativa relacionada com a pré-campanha e a campanha eleitoral, sendo que não me parece haver margem para os partidos adotarem uma posição e um voto diferente daquele que foi sendo assinalado, não só nos últimos dias, mas também ao longo do debate de hoje. Portanto, parece-me que tudo irá culminar com a rejeição desta moção de confiança e, portanto, com o cenário de demissão do governo, ao abrigo também daquilo que dita a Constituição, o artigo 195. E qual seria o melhor cenário, professor? Nós aquilo que assistimos é uma posição transversal, até coincidente nas últimas sondagens que foram reveladas, ou seja, a maioria dos portugueses defende que não deveria haver um cenário de eleições antecipadas, até porque o grau de instabilidade sistémica que nós temos assistido nos últimos anos leva naturalmente a um cansaço dos portugueses relativamente a este debate e a esta luta político-partidária, mas essencialmente começa-se a colocar em causa a capacidade destes dirigentes políticos, destes partidos políticos, resolverem os problemas transversais do país. E ao mesmo tempo, tudo aquilo que nós notámos esta tarde, nota-se muita confusão na Assembleia da República, as pessoas acabam por não ficar esclarecidas. Se fosse feita uma sondagem a esta hora, acha que os portugueses ainda se sentiriam mais divididos quanto à liderança do país? A mim parece-me evidente, ou seja, não só relativamente a estes protagonistas, porque de facto o que os portugueses nestas sondagens dizem é que não querem eleições antecipadas. No entanto, se esse for o resultado desta votação, ou seja, se formos a eleições antecipadas, a maioria também defende que Luís Montenegro não deve ser candidato. E portanto nós temos aqui uma multiplicidade de posições que de certo modo estão relacionadas com alguma penalização a estes agentes atores políticos. Depois, torna-se difícil ao comum cidadão acompanhar esta disparidade de posicionamentos, ou seja, rejeitar e aceitar a comissão de inquérito se entretanto a comissão de inquérito tiver uma duração menor, a proposta de 15 dias, avançar ou não avançar com a rejeição desta moção de confiança, tendo em conta os posicionamentos. E porquê esta proposta de 15 dias, professor? Obviamente que aqui o jogo está muito associado em delimitar no tempo aquilo que será o escrutínio complementar a Luís Montenegro e a esta empresa. Ou seja, o que está previsto numa comissão parlamentar de inquérito normal é que tem uma duração aproximada de 3 meses. O que é que estes 3 meses significam? Bater precisamente a comissão parlamentar de inquérito até com as férias parlamentares no período das eleições autárquicas e, portanto, o PSD também receia que uma comissão parlamentar de inquérito não só vá prejudicar o governo, mas também prejudica os candidatos da AD, os candidatos do PSD nas eleições autárquicas. Delimitar isto a 15 dias era permitir ultrapassar, ainda no decorrer do mês de abril, todo este cenário, todas estas dúvidas, todas estas considerações que existem relativamente a este caso, permitindo ao governo continuar ou avançar na governação. Agora, repare que na última entrevista, Luís Montenegro dá dados
que ainda não tinha revelado relativamente a todo este caso. O esclarecimento tem sido progressivo, contínuo, reativo e não uma decisão do Primeiro-Ministro de esclarecer. Não temos mais tempo. Agradeço, no entanto, esta intervenção no Fala Portugal. Uma boa noite e até uma próxima. E resta então aguardar os próximos minutos para sabermos o desfecho e o futuro do país.